Oi, estudantes, nutrição e outras áreas. Então, meu primeiro artigo que eu selecionei se chama As Contradições entre o SUS Universal e as transferências de recursos públicos para os planos de seguros privados de saúde. Vocês já ouviram? Já viram em algum edital? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Esse artigo ele foi escrito em 2008. O objetivo dele era analisar os efeitos do aumento das taxas de retorno consignado pelas empresas de planos e seguros de saúde em 2007. Ele foi publicado em 2008. E por quê? Porque teve realmente um aumento no mercado econômico dessas empresas privadas. E então ocorreu na mesma época o crescimento dessas empresas no mercado econômico e também ocorreu um aumento das pesquisas acadêmicas. Então, vários cursos, saúde, história, filosofia, começaram a se interessar pelo assunto. Ocorreu então no segundo mandato do Lula um financiamento de comercialização de planos e seguros de saúde. E ao mesmo tempo estava acontecendo problemas no sistema de saúde brasileiro. Então a gente para e pensa, ao mesmo tempo ele querendo financiar as empresas e planos de seguros de saúde, sendo que estavam com problemas no sistema único de saúde, né? Mas mesmo assim não foi feito esse financiamento. Por quê? Porque teve 3 obstáculos para isso que impediram, ou as empresas estavam se sentindo assim desconfiadas. A aceitação da mudança para regulamentar, porque era o que ele exigia, regulamentação e organização. Depois de ser aceita a mudança, de falar não, eu quero, vamos lá, realmente praticar essa mudança no dia a dia seria um obstáculo para eles. As diferenças também da teoria que se tem pelas pesquisas, como seria esse financiamento, e a real comercialização, o real financiamento disso como seria. Em 2006, entre 2005 e 2006, houve um aumento desse lucro das empresas muito grande, e aí os empresários dão algumas explicações para isso. Houve um reajuste mais elevado durante o governo FHC, ganhos devido ao processo de aquisição de empresas de menor porte também, então acabaram comprando algumas empresas de menor porte, isso levou ao lucro também, e a adoção de técnicas de gerenciamento da utilização e custos do SUS, Então, alguns custos ficaram por conta de empresas privadas. Mais para frente, inclusive, o artigo comenta que o município recebe uma renda federal para pagar esses serviços de saúde, porém, muitas vezes não é o suficiente. E aí a prefeitura complementa, E daí complementa como, às vezes, algum exame, alguma coisa que seria no serviço privado, no serviço particular, paga-se com recurso público para que sejam atendidos as pessoas do SUS. Tem o serviço de saúde do SUS. As maiores reclamações dos clientes dessas empresas privadas, quem tem convênio, são algumas restrições e negações de coberturas. Então, muitas vezes, o convênio promete alguma coisa, ou diz que tem, que está tudo incluso, e às vezes na hora que precisa não está. Então, isso seria a maior reclamação dos clientes, O artigo também comenta, de um outro artigo que foi publicado em jornal. O autor é Ferreira Goulart, que foi intitulado como Risco de Vida. Ele vai falar como é esse atendimento das pessoas cobertas por plano de saúde, como que elas se sentem, como é feito esse atendimento, São parênteses que o artigo dá,
uma dica, né, para ler também. E mesmo com esses problemas que eu citei anteriormente, os clientes agradecem por ter o plano de saúde. Mesmo o preço aumentando, mesmo tendo alguns problemas, preferem ter e pagar um pouco mais para o plano de saúde do que ser atendido no sistema de saúde brasileiro, né? Então, pensando particularmente, por que esse seria um artigo da bibliografia do edital? Acredito eu, né? Se você vai trabalhar numa residência, qual é o principal ponto para você trabalhar lá, né? Se especializar e fazer seu trabalho? Bom, acredito que primeiro você tem que entender como funciona o sistema de saúde brasileiro, suas legislações, como as pessoas encaram esse SUS de hoje. Então, isso é muito importante entender. O que elas preferem? Preferem ser atendidas pelo plano de saúde ou preferem ser atendidas pelo SUS, né? É isso que o artigo está trazendo para nós. E diante dessa rentabilidade das empresas, abre uma curiosidade assim, da onde que surgiram, como surgiram essas empresas privadas de saúde, quem integra elas, quem direciona essas empresas para que está assim, né, um número de clientes assustador até, porque aumenta, né, diariamente. É um lucro, diariamente aumenta o lucro das empresas, a economia brasileira, né? Falam também de uma variável do que é a renda familiar individual. Então, qual que é a variável? É a minha renda. Vou lá contratar um convênio de saúde, o que é levado em consideração? A renda individual e familiar. Eles também abrem dois termos aqui que diz que é mais utilizado em instituições, universidades, né, comércios, as próprias empresas de saúde, o que seria pagante e não pagante. Pagante seria quem realmente contrata um serviço de saúde e o não pagante é aquele que não contrata, que vai direto e utilizar o serviço de saúde, né, o SUS. E do lado do SUS também existem dois termos, dependente e não dependente. O que seria dependente? Seria aquele não pagante, que não fez o contrato lá com o convênio médico, né? Pagantes e não pagantes, ambos são atendidos remunerados, segundo o artigo. Por quê? Porque o não pagante seria aquela pessoa que vai lá no hospital ser atendido, né, na Santa Casa, por um médico, pelo SUS. Esse serviço, esse procedimento médico está sendo pago pelo SUS, né, pelo Ministério da Saúde. Então, indiretamente é um serviço remunerado também. E o pagante seria o valor pago pelo convênio. Voltando um pouquinho, então, o SUS, a pessoa vai lá ser atendida e todos aqueles procedimentos médicos estão na tabela fornecida pelo Ministério de Saúde dos valores que são pagos, né? Que são direcionados para o SUS. Então, todos têm direito. E quando eu vou lá e tenho um convênio, os mesmos procedimentos que serão realizados né, em relação àquele do SUS, os mesmos procedimentos estão sendo pagos pela empresa, pelo meu convênio. Então, essa seria a única diferença. Então, lembrando, como eu disse anteriormente, muitas cidades ainda precisam complementar esse recurso federal que eles recebem para ter esses serviços disponibilizados para a população. Então, deve haver uma ligação aí entre as secretarias, prefeituras e a administração estadual e com as empresas privadas e particulares, né? Porque, então, se eu preciso de um serviço que não tem na rede municipal
ou pelo SUS, obviamente eu teria que pagar, mas aí a prefeitura auxilia naquele recurso que ela recebeu, complementa, pagando uma instituição privada e para que seja feito. Então, eu preciso de um exame de sangue que não está na rede SUS. A Secretaria de Saúde normalmente faz um contrato com uma empresa, né, com um laboratório, para que sejam atendidas as pessoas do SUS. Não sei, espero estar sendo clara. Outro ponto que o artigo traz é saber que 20% dos gastos com financiamento dos planos de seguro de saúde provém de fontes públicas. Por quê? Porque, por exemplo, em 2005, 7,5 bilhões foram gastos em planos de saúde em relação às empresas estatais. Então, o que seriam as empresas estatais? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. Então, são todas empresas estatais. Isso aumentou muito, né? Ajudou muito a crescer a economia. Em 2006, abriu-se então outra empresa estatal, né? Já tinha a Firjan, a própria Firjan do Rio de Janeiro abriu uma outra empresa, né, estatal, Firjan Saúde, que atende o SESI, um convênio próprio do SESI, até então, né, segundo o artigo. Um objeto de pesquisa de muitas instituições, né, é esse tema, então esse tema está crescendo muito, de vários cursos, e quase todos esses artigos falam sobre a demanda, os atendimentos, os clientes, as coberturas que o convênio pratica com os clientes, a diferença do acesso de serviço de saúde entre particular ou não, né? E eles, alguns artigos também citados, analisam separadamente o SUS do plano de saúde. Então, eles vão analisar separadamente uma instituição, analisar o SUS, o plano de saúde, o hospital que faz, né, filantrópico, que teria os dois. Analisa também pacientes e clientes de planos de saúde por serviço público. Então, será que esse cliente de serviço privado vai lá e é atendido pelo SUS? Ou será que ele só é atendido no serviço privado? E como todos, né, buscam equilíbrio, que é um difícil ponto a se chegar, mas buscam equilíbrio entre a empresa privada, os recursos públicos e o SUS. Então, esses são alguns pontos que o artigo traz. Peço que leiam o artigo com atenção, que avaliem. Pode ser que tenha alguns pontos que eu não prestei atenção, mas avaliem. E qualquer coisa, entre em contato aí nos comentários, na mensagem. E eu vou estar no Instagram também, @Angélica Toledo, sempre trazendo alguns artigos aí para nós estudarmos. Até mais, então.